Olá pessoal, para você que não assistiu pelo Facebook, você pode acompanhar agora na íntegra a palestra que a gente tivemos hoje com o diretor do Enocultura, o Paulo Bremer. Vocês podem curtir, compartilhar e assistir. Saúde! A diferença desses, essa é uma dúvida muito normal e corriqueira, a diferença entre todos, enólogo é a pessoa que está encarregada de fazer o vinho. Não só na parte da agricultura, não só na parte de você produzir as uvas, mas também na parte de vinificação, né? Na parte da adega, onde eles transformam a uva em vinho. Tem que ter uma formação acadêmica e por aí vai. Sommelier tem várias assertivas para o que é um sommelier. Hoje no Brasil tem uma lei que fala o que é sommelier. Normalmente é a pessoa que trabalha com vinho, ou com compra, ou com venda, ou com disseminação escolar, que é o nosso caso. Mas normalmente na Europa é tido como regra, mais ou menos, o sommelier é a pessoa que trabalha no salão, trabalha no restaurante, vendendo vinho, falando sobre vinhos no restaurante, educando o consumidor e claro também trabalhando também em lojas de vinho, mas não normalmente é direcionado sommelier como pessoas que trabalham em importadoras, vendedores de importadoras e por aí vai. Então um pouco tem essa diferenciação dos dois. Bom, os tipos de vinhos eles são divididos em algumas maneiras, como é que são os estilos de vinhos. O primeiro que a gente divide são os vinhos tranquilos, os espumantes e os fortificados. Os vinhos tranquilos são todos os vinhos do nosso dia a dia. São aqueles vinhos feitos da uva Chardonnay, Sauvignon Blanc. Normalmente eles são secos, normalmente eles não têm muito açúcar residual, eles vão variar de álcool de 8 a 10, a 12, até 13, 14%, mais ou menos de 8 a 14% de álcool. Esses são os vinhos tranquilos, que mais ou menos giram em conta por cerca de 90% do que vocês vão consumir para a vida toda. Os espumantes são os que têm as bolhas, né? Então, a gente já conhece muito, vem naquela tacinha chamada flute. E os vinhos fortificados são os vinhos que têm adição de álcool. O vinho do Porto. O vinho do Porto é um grande exemplo de ser um vinho fortificado. Esses são os estilos principais do vinho. Claro que tem outros estilos, como por exemplo o vinho branco, o vinho rosé e o vinho tinto. Então, via de regra, os estilos de vinho são mais ou menos essas três categorias: os tranquilos, os espumantes e os fortificados. O vinho, na verdade, parece uma ciência muito complicada, muito complexa, muito difícil de se falar, mas a produção do vinho em si é muito simples. É um suco de uva fermentado. Então é como se você tivesse uma uva, cachos, você vai colher a uva. Claro que o ciclo de uma videira é super complexo, tem toda uma tensão de poda, de gestão de canópia, de entendimento topográfico, regional, geográfico, mas a produção em si nada mais é do que a colheita da uva com uma certa maturação de açúcar, porque você precisa de açúcar. Para fermentar qualquer elemento, você precisa transformar o açúcar em álcool e dióxido de carbono, que são as bolhas. Então o que você precisa fazer é trazer essas uvas para um lugar de vinificação. Eles passam por um processo de esmagamento, onde ele vai passar por um processo de esmagamento das uvas, e aí ele passa por um outro processo chamado de prensagem. O processo de prensagem, ele elimina as cascas do vinho. Esse tipo de produção é para vinho branco, porque você não quer a maceração da casca. Quando você vai fermentar o vinho, você não quer o contato da casca com o suco. Depende. Quanto mais, acho que a questão é se quanto mais velho o vinho melhor. Isso é um mito. Isso é um grande mito do vinho. Isso é um grande mito do vinho. Os grandes vinhos que a gente, calcula que seja de 2 a 10% dos grandes vinhos do mundo são os vinhos de guarda. Você precisa de alguns elementos específicos para guardar o seu vinho. A minha mãe fala isso sempre também. Mas o vinho envelheceu melhor. Não, é completamente. Se você vai numa gôndola de supermercado ou de uma loja, 90% daqueles vinhos que estão ali, eles estão prontos para consumo. O melhor momento deles é lá, aquela hora. O vinho que é para guardar é a grande minoria hoje que está disponível no mundo. Então esse é e precisa de algumas características específicas para poder envelhecer bem o vinho. Existem algumas
Primeiro assim, né? Sim, a gente incentiva o consumo diário do vinho. Eu acho que é importante, só que sempre moderado. Hoje o consumo no Brasil está girando em média de 1 garrafa por pessoa por ano. Então é muito baixo, é muito, muito baixo. E sem dúvida que poderia aumentar esse consumo gradativamente. Existem algumas coisas que as pessoas poderiam ver em relação a como o vinho vai fazer bem. Primeira coisa, porque o vinho faz bem, o próprio álcool. O álcool faz bem para o ser humano de forma moderada. O álcool faz bem para o sistema circulatório. Outro motivo interessante para consumo é tentar evitar os vinhos mais doces, que tenham um maior nível de açúcar, porque isso automaticamente vai ter em calorias. Álcool também é calórico. Então, um vinho do Porto, por exemplo, de 20% de álcool mais 100 gramas de açúcar residual, pode ser extremamente calórico. Então, isso não seria também da forma mais com melhor incentivo. Uma das coisas que a gente tem que olhar em relação à salubridade ou como o vinho é saudável é vinhos tintos normalmente têm maior poder de antioxidante. Por que o vinho faz bem? Por causa da característica de antioxidante que existe na casca da uva, que são os polifenóis. Um dos vinhos, de um elemento chamado resveratrol, um dos vinhos com maior concentração de resveratrol é a casta Taná, que é uma casta que está se dando muito bem no Uruguai, uma casta que é proveniente da França, mas que existe, e até o Brasil já começa a vir plantar bastante. E eu indico, se for para consumir diariamente, que seja uma taça de 125 ou 150 mililitros por dia, e sem dúvida nenhuma que isso não vai fazer mal nenhum. Legal. Bom, tem milhares de maneiras para abrir um vinho. Eu vou abrir de uma forma... A primeira maneira que acho que a gente sempre tem que cuidar é, quando for conduzir um vinho, sempre levar ele como uma maneira bastante leve. A gente lembra aqui que é como um ser vivo, como é algo vivo, a movimentação dele muito brusca não é favorável. Tem um grande problema que alguns vinhos vão ter sedimentos. Então a sedimentação, se você balançar a garrafa muito rápido, a sedimentação vai se envolver no vinho todo e você não vai conseguir eliminar ela da taça. Então tem cuidado com a garrafa como um todo. Uma das dúvidas que muita gente tem é aonde abrir a garrafa. Muitas pessoas abrem aqui em cima e na verdade quanto mais tirar essa lapelazinha aqui, melhor. Essa lapelazinha aqui é uma proteção contra a sujeira de uma certa forma. Então é muito importante tentar trazer ela quase que toda, né? Tirar ela a parte inferior dela e não da parte de cima aqui como colocam aqui em cima. A corte de Master Sommelier, que é uma corte que rege hoje um dos melhores centros acadêmicos do mundo para a formação de sommelier, normalmente ou eles tiram aqui ou eles tiram ela inteira, que também é super adequado, né? Tirando ela inteira, a gente tem aqui uma maior limpeza, clareza do vinho. Desculpa. E a gente tem aqui sempre um pano próximo. Claro que essa abertura é um pouco mais formal. Você não está dentro de casa que todo mundo vai assustar as pessoas da sua casa. Mas é sempre muito bom manter essa clareza sobre o vinho. E quando você for abrir uma garrafa, muita gente gosta de ter isso como apoiador. Mas é sempre bom tentar aprender também ela sem um apoio. Como é que não tem uma mesa por perto? Você vai acabar fazendo de algumas maneiras que não vai ser mais fácil. Então, segurando ela no pescoço da garrafa que a gente chama, a gente coloca bem no meio da rolha e vai descendo até quase o final dele. O abridor vai quase inteiro. Se não souber a hora de abrir, que fica um pouco confuso às vezes, eu falo como se fosse atirar. Você mira para essa parte aqui essa parte aqui de metal para alguém, abaixa. Aí o gatilho já tem aqui na mão, você está segurando com o gatilho. Você já começa a abrir a primeira e a segunda. Tentem evitar o abridor, que é o nadador, né? Que é aquele nadador grande ou qualquer outro. Esse aqui é o melhor abridor que tem. Esse aqui é o mais simples, básico e talvez com um preço mais adequado no mercado. Tem uma faquinha que é sempre muito importante para você cortar esse vinho como um todo. A questão da rolha, muita gente gosta de cheirar a rolha, muita gente gosta de guardar a rolha, a gente tem meio obsessão por rolha no Brasil de certa forma, e que de fato não tem tanta necessidade. Eu já vi rolhas muito mal condicionadas e que o vinho estava perfeito, e já vi rolhas perfeitas que o vinho estava com defeito. Então assim, para entender mesmo se o vinho vai ter algum defeito ou não, vai ser no líquido, no nariz e na boca. Uma das coisas que a gente faz quando a gente
quando a gente prova vinho, quando a gente coloca na boca, a primeira coisa que a gente coloca na mesa é para ver a jovialidade, quão jovem ele é. Se ele é jovem, se ele já está em desenvolvimento ou se ele é já maduro. E quando a gente coloca na boca, uma das coisas que a gente faz, que é um exercício que ajuda muito, é bonito, né? Elegante, né? Imagina num restaurante que uma pessoa vai tomar esse barulho enorme. Isso não é pompa. Isso realmente tecnicamente tem um valor. Primeiro que a gente tem vários pontos sensoriais na boca. Então se a gente simplesmente pegar um líquido e fizer assim, ó, engolir, a gente passou várias papilas gustativas sem tocar elas, sem acordar elas, sem falar o sabor do vinho. Então é importante chacoalhar o vinho na boca para ele passar por todas essas características gustativas. E outro exercício que a gente fez, que foi chupar o ar, é mais ou menos a mesma coisa que seria fazer isso daqui, que é o contato com o oxigênio liberando os ácidos voláteis. É a mesma coisa que a gente faz no retrogosto, que a gente chama. Coloca o líquido na boca, chupa o oxigênio tem esse contato com o vinho e ele passa por um canal de conexão da nossa garganta para o nosso nariz que vai passar para o cérebro as informações. É mais ou menos essa mesma característica. O oxigênio vai bater vai tocar nesse líquido e liberar essas características voláteis. Por isso que é importante. Às vezes pode ser meio agressivo. Se fizesse hoje, por exemplo, pode ser meio difícil, mas de fato é importante, para o caminho do vinho é importante.